Bom dia, meninos da terceira série. Vamos para mais uma aula de Física 2, tá certo? Livro 2, módulo 4, página 23. Nós fizemos a correção de algumas questões e agora vamos continuar. Aí na página 23, a nona questão das atividades de sala, tá certo? Na nona questão nós temos: aceleradores de partículas são ambientes em que as partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento como as cargas elétricas de um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender seu funcionamento. Primeira informação: os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes que constituem o feixe do acelerador. Segunda informação: esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de comprimento. Terceira informação: cada pacote contém aproximadamente 10 elevado a 11 prótons, que se deslocam com velocidades próximas à luz do vácuo. E quarta informação: a carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 e a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em amperes da ordem de grandeza de quanto? Se fala na questão em corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. Quem é a intensidade de corrente elétrica? Variação da carga sobre a variação do tempo. Então, I vai ficar, quem é carga? É igual a N vezes E. Sobre o tempo, pela relação que nós aprendemos lá na cinemática, nós temos que velocidade é igual a delta S sobre delta T. Então, quem é delta T? É delta S sobre V. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar N vezes E, delta S sobre V, V sobre delta S. E aí a gente vai começar a substituir os valores, tá certo? Quanto é que tem em cada pacote? Lá na terceira informação diz que cada pacote tem 10 elevado a 11 prótons. Se eu tenho 10 elevado a 11 prótons para poder se deslocar, então eu tenho que ver também quantos pacotes eu tenho. Então, lá na primeira informação são 3.000 pacotes e lá na terceira informação diz que cada pacote tem 10 elevado a 11. Então, qual é o número aí? 3.000 pacotes e cada pacote tem 10 elevado a 11. Quem é o E? O E é a carga elementar, tá certo? Quanto é que vale esse E? 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a velocidade. Quem é a velocidade? Aí na terceira ou quarta informação ele diz que a velocidade é o quê? É muito próxima da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava. Tudo isso sobre delta S. Aí também diz, na segunda informação, que são 30 km de comprimento. 1 km tem 1.000 metros, então 30 km, 30.000 metros. Então, I vai ficar, corto aqui, os 3 zeros, tá certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1,6. Então, vamos lá, 1,6 vezes 9. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 1, 9, 5, 14. Então, 14,4 vezes 10, 11 menos 19, menos 8. Menos 8 mais 8 é 0.
sobre 30. Então, 14,4 sobre 30 vai dar 0,48 vezes 10 elevado a 0. Mas a questão não me pede isso, a questão me pede a ordem de grandeza. Para mim determinar a ordem de grandeza, eu tenho que colocar um número em notação científica. 0,48 vezes 10 elevado a 0 vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 1 ampere. Como é a ordem de grandeza? 4,8 é um número e esse número é maior que a raiz quadrada de 10. Se o número é maior, como é que fica a ordem de grandeza? Pega a potência que você tem, 10 elevado a menos 1, e acrescenta uma unidade. Menos 1 mais 1 é 0. Então, ordem de grandeza, 10 elevado a 0, opção correta, letra A. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês anotam aí do lado e depois vocês tiram comigo. Vamos iniciar as atividades propostas, tá bom? Considere um triângulo retângulo ABC imerso no vácuo, reto em B, cujos catetos AB e BC medem 3 e 4 centímetros, respectivamente. Uma carga pontiforme de 16 microcoulomb é fixada no vértice B. Qual o trabalho realizado pelo campo elétrico gerado por essa carga Q para se deslocar com uma carga de 5 microcoulomb de A até C? Vamos pegar o seguinte. Para mim fazer esse cálculo, a gente tem que saber aí as distâncias direitinho e o potencial que é estabelecido em cada ponto. A questão coloca que nós temos esse triângulo, que é reto em B, então ABC. A outra informação que nos é dada, de A para B, 3 centímetros. E de B para C, 4 centímetros, tá certo? Aí vamos lá. Nesse ponto B, tem uma carga de valor 16 microcoulomb. Então, o que a gente tem que fazer? Essa carga vai gerar um potencial elétrico no ponto A e vai gerar um potencial elétrico no ponto C. E é isso que me interessa, tá bom? Então, quem vai ser o potencial em A? Qual é a fórmula do potencial? Vamos lá. K0 vezes a carga sobre a distância. Potencial vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga, 16 microcoulomb. 16 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância que é 3 centímetros. Não esqueça de transformar para metro. Então, 3 vezes 10 a menos 2. Posso simplificar 9 por 3, 3. 3 vezes 16, 48. 9 menos 6, 3. Sobre 10 a menos 2. Potencial no ponto A vai ficar 48. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Cuidado com o jogo de sinal. Menos por menos, mais. Então, 3 mais 2, 5. Então, potencial 48 vezes 10 a quinta volts. Calculado o potencial no ponto A, nós vamos calcular o potencial no ponto C. Potencial no ponto C, K0 vezes a carga sobre a distância. O valor do K0, 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga em questão, 16 vezes 10 a menos 6. A distância da carga ao ponto C, 4 centímetros. Então, 4 vezes 10 a menos 2. Potencial no ponto C, simplifico aqui, ó, 16 por 4, que dá 4. 4 vezes 9, 36
vezes 10, 9 menos 6, 3. Sobre 10 a menos 2. Potencial no ponto C, mesma coisinha do cálculo anterior, 36 vezes 10 a quinta volts. A questão pede qual é o trabalho para deslocar uma carga Qzinho de A até C. Então, quem é trabalho? Trabalho é igual a Q vezes 1. Trabalho vai ficar carga. Quem é 1? Diferença de potencial. Se ele vai de A para C, então VA menos VC. Trabalho vai ficar igual a carga, que é 5 microcoulomb, então 5 vezes 10 a menos 6. Potencial no ponto A, 48 vezes 10 a quinta, né? Desculpe. 48 vezes 10 a quinta menos 36 vezes 10 a quinta. Trabalho vai ficar 5 vezes 10 a menos 6. 48 menos 36, 12 vezes 10 a quinta. 5 vezes 12, 60. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Trabalho vai ser igual a 6 joules. Então, aí na primeira questão, a opção correta é letra E. Tá certo? Vamos lá. Qualquer dúvida, pergunte, tá bom? Para que você não fique aí nessa angústia de não aprender. Vou apagar aqui a nona questão. Vamos lá para a segunda questão, na página 24. Aí na segunda questão nós temos, na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observa-se que em determinado ponto do campo elétrico por ele gerado, o potencial é 18 kV. Então vamos lá anotar aqui. O potencial é 18 kV. E a intensidade do vetor campo elétrico é igual a 9 kN por coulomb. Se o meio é o vácuo, qual é o valor dessa carga? Vamos lembrar das relações matemáticas. Quem é campo elétrico? K0 vezes a carga sobre a distância, né, ao quadrado. Aqui é imóvel, tá bom? E quem é o valor do campo elétrico? Do potencial elétrico, desculpa. Potencial K0 vezes a carga sobre a distância. Se eu estabelecer uma relação campo elétrico sobre potencial elétrico, como é que fica? K0. Vamos considerar aqui nessa questão, tá certo? Uma carga elétrica pontiforme, então vamos considerar o módulo. Vai ficar só o quê? Sobre D ao quadrado. Sobre quem é o potencial? K0 vezes a carga sobre a distância. O que é que nós podemos eliminar? K0 vezes a carga, K0 vezes a carga. Uma distância daqui com uma daqui, ó. O que é que sobrou? E sobre V é igual a 1 sobre D. Então, qual foi o valor do E? 9 kN. 9 vezes 10 ao cubo. Quilo, né? Quem é o potencial? 18 kV. Então, 18 vezes 10 ao cubo igual a 1 sobre D. Elimino aqui. Posso simplificar, se quiser logo, mas 9D igual a 18. D vai ser igual a 18 sobre 9. D é igual a 2 metros. Só que não é isso que a questão me pede. Eu achei a distância
Para poder achar quem? Achar o valor da carga, tá certo? Então, nós vamos ter, posso substituir em qualquer um, ou no campo elétrico ou no potencial elétrico. Vamos pegar o potencial, K0 vezes a carga sobre a distância. Quem é o potencial? 18K. 18 vezes 10 ao cubo. K0, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o valor da carga que eu desconheço sobre a distância que eu encontrei, que é 2. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, que 18 vezes 2, 36 vezes 10 ao cubo. Carga vai ficar 36 vezes 10 ao cubo sobre 9 vezes 10 elevado a 9. Carga vai ficar 36 dividido por 9, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Questão traz em micro, 4, 10 a menos 6 é o próprio micro. Então, 4 microcoulomb. Opção correta, letra A. Espero que esteja entendendo, tá certo? Torno a repetir, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. Vamos lá na terceira questão. Uma carga pontual de 1 microcoulomb está na presença de um campo elétrico criado por outra carga pontual Q. A carga Qzinho é levada do ponto A ao ponto B, que distam 1 metro e 3 metros da carga Q, respectivamente. Sabendo-se que o trabalho para levar a carga do ponto A ao ponto B é de 12 milijoules, desculpe, qual o módulo da carga Q em coulomb? Vamos lá. Quem é que é levada de um ponto para o outro? É a carga Qzinho. Trabalho é igual a Q vezes a DDP, tá certo? Então, vai ficar trabalho 12 milijoules, mili vale 10 a menos 3. Então, 12 vezes 10 a menos 3. Para levar uma carga Qzinho, lá na primeira linha da questão tem quem é a carga Qzinho? 1 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP que eu não sei. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 6, U, igual a 12 vezes 10 a menos 3. DDP vai ficar 12 vezes 10 a menos 3 sobre 1 vezes 10 a menos 6. DDP vai ficar 12. De novo, o jogo de sinal, menos por menos, mais, menos 3, mais 6, tá certo? Então, 12 vezes 10 ao cubo, volts. Mas a questão quer saber, na realidade, o valor da carga. Aí eu vou lembrar. Quem é o U? Se a carga vai de A para B, quem é o U? VA menos VB. Quem é VA? K0 vezes a carga sobre a distância até o ponto A. Quem é VB? K0 vezes a carga sobre a distância ao ponto B. De acordo com o valor que nós encontramos, quem foi o U? U foi 12 vezes 10 ao cubo. O valor do K0, vou deixar assim, depois a gente substitui. K0 que? Quem foi a distância? 1. Menos K0 que? A distância do ponto B é 3. Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a 3. O MMC aqui é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes K0 que? 3K0 que? Menos. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes K0 que vai ficar K0 que? Faz proporção. 3K0 que menos K0 que vai dar 2K0 que? 12 vezes 3, 36 vezes 10 ao
cubo. Então, vamos lá, substituir agora, né? K0, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga, igual a 36 vezes 10 ao cubo. Carga vai ficar 36 vezes 10 ao cubo, 2 vezes 9, 18. Então, 18 vezes 10 a 9. As opções estão em potência. 36 dividido por 18 vai dar 2. 10 ao cubo dividido por 10 a nona, 10 a menos 6. Então, a opção correta, letra A.